dizendo que ele precisa também descansar, que apesar dele aqui na terra ser o pastor, Deus é o pastor dele. Mas o Salmos 3 tem como pano de fundo o momento em que Deus resolve deixar Davi agora ser perseguido. Por quê, pastor? Porque depois que Davi se envolveu com Betseba, diz a Bíblia, e ele fazer todo aquele aparato para assassinar Urias, Deus perdoou aquilo que Davi havia feito, porque Deus, Ele é capaz de perdoar qualquer coisa que nós venhamos fazer diante dos céus. O que foi impossível foi Deus tirar a espada da casa de Davi. Deus disse claramente que perdoaria o seu pecado, mas que a espada não se apartaria da sua casa. Tem a necessidade, o cuidado de plantar aquilo que é bom, porque quem planta coisas ruins não tem como querer colher coisa boa. Davi, ele plantou um assassinato. Davi, ele fez um plano diabólico, mandou um homem que era leal ao seu exército, que era leal ao rei, entrar na frente de uma batalha para morrer, tão somente para esconder o seu pecado. E Deus, como é Deus, não deixou também Davi impune. Logo Deus então dizendo que a espada não se apartaria da sua casa. A Bíblia diz então que começa a acontecer uma série de coisas na casa de Davi, a saber, Amnon, ele vai estuprar a sua irmã Tamar. A Bíblia diz que Absalão vai matar Amnon. Logo depois, Salomão, observe que o que acontece na casa de Davi é algo terrível. Quem está olhando para Davi entende que aquilo que está acontecendo sobre a sua vida, quando a batalha se dá por alguém que você não conhece, coisa boa. Mas quando a batalha vem de dentro da nossa casa, quando a batalha vem, aleluia, com alguém que é conhecido de nós, logo então nós enfraquecemos. Automaticamente, evangelista Michel, nós que somos fortes, não sabemos de que maneira reagir. Por quê? Porque se a batalha é interna, eu não posso usar a minha força para ferir aquele que eu conheço e que faz parte de mim. Mas se a batalha é interna, logo nós que somos fortes, perderemos também a força, porque não queremos ferir aquele a quem nós amamos. Bem assim foi na vida de Davi. Apesar de Davi ser conhecido como alguém que era valente, apesar de Davi ser conhecido, aleluia, como alguém que derrubou o gigante, apesar de Davi ser conhecido como alguém que não fugia da guerra, mas certa feita, quando Saul pede para Davi mostrar sua força, e querendo Saul também ver, aleluia, o potencial de Davi, diz a Bíblia, que mostrando, aleluia, que ele é alguém valente. Mas só que Davi, apesar de ser valente, ele vai começar agora uma grande fuga, fugindo do seu próprio filho. O relacionamento entre Davi, aleluia, e Absalão, diz a Bíblia, é um relacionamento abalado, é um relacionamento que não tem mais tanta firmeza, desde que aconteceu o estupro, aleluia, de Amnon a Tamar. Diz a Bíblia, então, que agora 2 anos se passa. Absalão, diz a Bíblia, que ele fica sem ver Davi. O texto diz que por ele ter matado, aleluia, o seu próprio irmão Amnon, agora diz o texto que Davi vai perseguir, aleluia, Absalão. Logo, ele tem que fugir e vai se refugiar na casa do seu avô paterno. Diz a Bíblia que Davi, aleluia, fica por um espaço de 3 anos sem olhar para a face de Absalão. Só que a Bíblia diz que por insistência de Joabe, aleluia, ele vai voltar a Jerusalém. Só que o texto bíblico faz questão de nos informar que quando ele volta, logo por não ver a face do Senhor, ver a face do Senhor, logo então Davi, que tem o coração quebrantado, permite que Absalão venha até o palácio e venha olhar para ele, conversar com ele. Mas a Bíblia diz que quando Absalão entra, Davi não consegue tratá-lo de uma maneira diferente. Davi não consegue tratá-lo com tanto amor e carinho. A Bíblia diz que Davi, aleluia, dá um beijo na face de Absalão, e o texto faz questão de informar que Davi não lhe dirigiu uma palavra. Olha, logo então Absalão sente no seu coração que há uma indiferença da parte do seu pai. Então quando Absalão vai sair da presença de Davi, diz a Bíblia, aleluia, que agora ele vai fazer um projeto durante 40 anos para tirar Davi do trono. Ele agora vai fazer um projeto, aleluia, conspirar contra o próprio pai. Imagine os filhos, imagine as senhoras, o próprio filho querendo tirar, aleluia, o pai do trono. Aleluia, o coração de Davi fica pesaroso. Por que, pastor? Porque é o próprio filho dele. Ele não pode lançar espada contra o seu filho. A porta, aleluia, do palácio. E agora as pessoas que se achegam para, aleluia, conversar com o rei, a Bíblia
diz que ele pega na mão, ele abaixa, as pessoas agora se curvar diante dele, beija a mão dele, e ele começa a ouvir as pessoas, e o desejo do coração de Abisalão sobre a Camila, aleluia, ele deseja ser juiz para julgar toda a terra, para que todos os homens, aleluia, estejam como diante dele. Agora observe como é interessante, aleluia, Adonias teve a mesma síndrome. Adonias queria tomar, usurpar o trono de seu próprio pai, aleluia, o trono que Salomão iria ocupar. Observe que na casa de Davi existe um grande problema, Diácono Herbert, aleluia, porque tem gente lá que não consegue entender que aquela posição não é para ele. Dura coisa é quando alguém, aleluia, Diaconisa Edna não consegue entender a posição que é para ele. Quando alguém não consegue entender, aleluia, tem umas pessoas que foram chamadas para liderar, outras não foi. Tem pessoas que foram chamadas no técnico de som de alto, que seja, aleluia, mas ele não quer entender que ele não foi chamado para isso. Tudo é uma questão em que Deus sabe aonde ele vai trabalhar com você. Mas o problema é que quando você encontra alguém que tem resistência de entender aquilo que Deus tem, ele é capaz, aleluia, de querer conspirar contra alguém que está na posição que Deus colocou. Eu posso dizer como prova viva, aleluia, quantas pessoas já tentaram me arrancar da frente da igreja, quantas pessoas caluniaram e inventaram mentira ao meu respeito, porque não concordam que Deus colocou para liderar. Mas eu glorifico a Deus. Por que, pastor? Porque quanto mais eles tentam, mais eles fracassam. Quanto mais eles tentam, mais eles batem. Quanto mais eles conspiram contra, mais resposta é questão do negócio. Deus está dizendo para alguém nessa noite, aleluia, eu sei onde eu te coloquei, eu sei para que eu te escolhi, eu sei onde eu vou te usar. Então faz aquilo que te compete. Se é para sabe para que Deus chamou, não tem a necessidade, aleluia, de falar o defeito do irmão, para que ele assuma a posição. Você lembra, aleluia, quando Davi chamou Ziba? A Bíblia diz que quando Davi lembra da aliança com Jonas, ele vai olhar para Ziba e dizer: tem alguém na casa de Saul, para que eu possa agir de beneficência com ele? Ele diz: tem um, está lá em Maqui, está em Lodebar, só que tem um porém, ele é aleijado de ambos os pés. Ele não perguntou o defeito, ele perguntou se tinha alguém. Deus não está procurando gente perfeita.
Bíblia diz que Davi agora, aleluia, tem que ficar de olho. O problema é que quando Davi vai escrever esse salmo, Davi não está dentro do palácio. Alguém olha para esse salmo de número 3 e pensa que Davi está escrevendo um salmo, aleluia, lá na sua cama, na sua recâmara de dormir, talvez bem acolchoado, sentado, bem à vontade. Não, quando Davi escreve o salmo, ele está fugindo da face do seu próprio filho. Quando Davi escreve o salmo, Davi está numa tenda, habitando no meio do deserto. Aleluia, sabe o que me chamou a atenção? É que em 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 12 em diante, a Bíblia diz agora que o povo se corrompe, eles vão começar a se juntar com Abisalão. Tem gente que andava com Davi e agora está andando com aqueles que estão traindo Davi. Olha para cá, tem gente que é coisa quente, que quando não consegue o que ele quer, tem gente que quando não consegue o que quer, ele é capaz de vir no céu e falar mal de quem andou com ele. Aleluia.